Olá pessoal, eu sou a professora Ana Calácia Albanati e esse vídeo vai abordar a cultura visual e interpretação crítica. É o primeiro vídeo, são dois vídeos, né? O primeiro vai falar sobre origens e conceitos, que é esse aqui, e no segundo vídeo a gente vai fazer uma prática, né, de interpretação crítica a partir de um conjunto de imagens para que a gente possa exercitar um pouco, né, como um exemplo mesmo de como que a gente pode estar utilizando aí de diferentes questões, utilizando dessa interdisciplinaridade dentro do ensino de arte, né? Bom, então esse é mais um vídeo que compõe os vídeos de apoio à disciplina de metodologia de ensino da arte. Bom, vamos seguir aqui e a gente começa justamente pela origem, né? Bom, então a cultura visual, ela se ocupa da diversidade do universo de imagens. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? A cultura visual, ela não está preocupada especificamente com imagens da arte, mas qualquer imagem, mesmo de áreas que inicialmente a gente possa pensar que estão bastante distantes da arte, como as ciências, por exemplo, a medicina, a biologia, né? Qualquer imagem pode ser tema, né, pode ser assunto para uma abordagem da cultura visual. Bom, ela teve origem no cenário acadêmico anglo-saxão no final dos anos 80. Mas o marco inicial, né, para que ela fosse considerada realmente um campo acadêmico, é a publicação da edição de número 77 da revista October, né? E isso aconteceu em 1996. E os responsáveis por esse número da revista foram a Rosalind Krauss e o Hal Foster, né? Bom, e aí tem um trechinho aqui da Rosana Oriol Monteiro, que nos ajuda a entender um pouco qual era a intenção desse número da revista, né, October. Bom, editada, né, nesse período, ela dedicou um número especial para os resultados de um questionário intitulado Visual Culture Questionnaire. Esse questionário era composto por 4 questões abertas. Foi enviado para uma variedade de pesquisadores, críticos e artistas norte-americanos, entre os quais, né, a Svetlana Alpers, o Carol Armstrong, Mitchell, Martin Jay, e pretendia explorar o conceito de cultura visual, na medida em que este emergia como uma discreta área de estudo nos meios universitários norte-americanos desde a década anterior, né? Então, ele começa de uma maneira, vamos dizer assim, despretensiosa, né, mas vai ganhando fôlego e nos anos, então, 90 é que ele vai se configurar realmente como um campo de estudo. Também aqui no Brasil, mas ele vai passar a ter uma influência grande aí nas questões de abordagem da imagem, principalmente na área de comunicação, e foi migrando também para o campo da arte. Bom, em síntese, a gente pode dizer que a cultura visual busca entender a própria produção visual como uma prática social, cultural e política. Então, tem um fundamento por trás dessa ideia, né? A ideia de que a visão é uma construção cultural, que é aprendida e cultivada, não simplesmente dada pela natureza, e que, por conseguinte, tem um percurso histórico que precisa ser avaliado. Então, o que a gente percebe aqui? A questão da visão, essa discussão sobre os aspectos culturais que estão envolvidos na visão, ela vai perpassar toda a abordagem da cultura visual. Isso porque, apesar de existir todo um fundamento físico da visão, a gente sabe, falando de maneira muito sintética, que essa primeira imagem que se forma no fundo do globo ocular, ela se forma em grande medida invertida e desfocada, sendo que em cada um dos olhos a gente tem uma imagem levemente diferente daquilo sobre o qual o olho está colocando aí a sua atenção. Quem faz a união de todas essas informações e que dá um significado, dizendo para quem olha, o que é aquilo em primeira instância, desde uma questão mais básica, se é uma cadeira, um banco, um copo, até o que isso significa, como isso está relacionado com o entorno, que significado isso tem, e etc., é o cérebro.
Se é o cérebro, né, se é a mente, dentro das suas inúmeras relações cognitivas possíveis, a partir também de relações passando também, né, por relações que são emocionais, por relações que são psicológicas, a gente precisa entender que esse processo, né, de formação da visão, ele não se dá de forma objetiva, mas ele também é uma construção cultural. Isso não significa que está se negando o componente natural de ação do olho, né, de ação física, mas há uma compreensão e se deseja entender que aquilo que nós identificamos a partir de uma imagem não está relacionado apenas àquilo que supostamente mecanicamente esse processo físico do olho pode identificar. A formação de sentido, né, que se dá a partir da imagem, ela tem esse componente imediato, físico, de funcionamento do olho, mas os sentidos que a imagem ganha, os afetos, as relações emocionais, o apego ou desapego, aquilo que ela valida, as relações de poder, os espaços onde ela passa a circular, as escolhas que são feitas a partir de uma legalização de uma determinada imagem, não estão relacionados aos aspectos físicos, e sim a toda uma construção cultural que é seguida desse aspecto físico. O aspecto físico seria então apenas uma parte muito inicial do processo de visão. Tudo mais que se segue, né, está relacionado a uma construção cultural. Então, esse entendimento, esse fundamento é que vai estar na base para que a cultura visual, ao entender essa produção de imagens, não é, que na nossa sociedade atual, então, ela é extremamente significativa, importante e altera mesmo rumos, né, inclusive políticos da sociedade, a cultura visual vai procurar entender quais são as práticas sociais, quais são as relações culturais e políticas através das quais essa imagem está sendo galgada, está sendo alçada à posição que ela passa a ocupar. Bom, então vamos seguir aqui. Então, os estudos da cultura visual, que é um outro nome que a gente também encontra associado, né, à ideia de cultura visual, são um ponto de encontro. Tá? É o momento em que a história da arte, a antropologia, a linguística, os estudos de cinema e a literatura comparada encontram a teoria pós-estruturalista e os estudos culturais. Tá? Então, a gente seguiu aqui com a Rosana Orio Monteiro para conhecer um pouco dessas diferentes áreas que vão se unir quando teórico, alguém, não é, que está estudando a partir dessa abordagem da cultura visual, se propõe a olhar um certo conjunto de imagens. Então, a história da arte, que é inicialmente, não é, a área de abordagem dentro do campo da arte, a principal, ela vai numa abordagem da arte onde a cultura visual está envolvida, ela vai ser então entrelaçada a outras áreas. Então, vocês estão vendo aqui, não é, a antropologia, linguística, cinema, literatura comparada, entre outros, e aqui são apenas alguns exemplos. Né? Dependendo da imagem, vai se buscar áreas que podem trazer algum tipo de contribuição para essa interpretação, seja de um viés cultural, seja de um viés político, ao qual a imagem está ligada. Bom, vamos seguir aqui, né? Mas por que usar, não é, da cultura visual para tratar a arte? Quer dizer, se a arte tem já a história da arte, a crítica da arte, teoria da arte, por que é que a cultura visual, né, também hoje é utilizada, não é, trazida para ser colocada em diálogo, né, com uma abordagem aí de imagens da arte? Bom, isso porque uma abordagem da arte a partir de procedimentos da cultura visual permite uma dupla ampliação.
Das leituras exclusivamente de obras de arte, nós passamos às leituras do mundo. Então, toda informação visual pode ser lida. TV, cinema, propaganda, jogos. E isso auxilia particularmente quando se deseja fazer, não é, uma leitura que não seja de uma imagem isolada, mas quando você quer traçar, não é, relações entre a imagem da arte que está sendo estudada e outras imagens que estão no mundo que de alguma forma dialogam com ela. Né? Então essa análise comparada, né, ela ganha muito a partir desse cenário da cultura visual. Bom, além disso, né, e de uma perspectiva de leitura formalista, né, então você vai ampliar essa leitura que seria apenas centrada na análise da linguagem visual, por exemplo, né, onde a gente vai buscar analisar questões como composição, linha, planos, cores, né? Então você passa a analisar de um campo muito mais amplo, ou de leituras que são muito mais ligadas à estética, né, que seriam leituras aí centradas em relações de interpretação, em parte que são mais subjetivas, né? E aí o que a gente passa a ter então? Não é? Qual é a abordagem da cultura visual? É uma proposta de interpretação crítica da visualidade. Né? Então, o que seria essa interpretação crítica? Né? Vamos seguir aqui para a gente conhecer um pouco. A interpretação crítica é uma abordagem que trata arte e imagem como narrativas socioculturais, no contexto de diversas práticas sociais. Então, essa construção de uma abordagem que vai pensar toda a imagem, né, seja ela da arte ou não, como uma narrativa que tem uma história, que é construída por alguém em algum lugar, num determinado momento do tempo, e que essa imagem ela não está descolada de forma alguma, né, de todos esses aspectos, e que à medida em que eu consigo traçar relações entre a imagem e todos os textos que ela vai, não é, construindo, todas as narrativas que vão sendo construídas a partir dela, não é, eu vou conseguindo então trabalhar essa interpretação crítica. Trabalhar com interpretação crítica significa compreender que arte e imagem são ideológicas. Bom, hoje essa palavra voltou a estar muito, não é, na moda, vamos dizer assim, ela tem sido muito usada, mas de uma maneira extremamente distorcida. Né? Dizer que arte e imagem são ideológicas é simplesmente dizer que ela carrega ideias que estão, né, relacionadas a ela, tanto por questões de a partir de onde ela foi produzida, quanto por todas as relações que se formam a partir do momento em que ela passa a circular. Né? Esse carregar de ideias, né, ele está na base de toda a produção visual. Dizer que ela é ideológica não é de forma alguma pejorativo e nem é ligar a uma ideia específica, como tem acontecido muito no nosso momento histórico. Né? No nosso momento histórico se trata um conjunto de ideias como ideológicas e as outras ideias como, né, totalmente imparciais. Isso não existe ideia imparcial. Né? Toda ideia está ligada a um conjunto de base referencial, né, que lhe dá o seu status no mundo. Né? Então, toda imagem é ideológica. E que o artístico, né, e aí seguindo aqui o texto, inclusive dentro da sua especificidade estética, faz parte também de uma economia sociocultural que outorga às obras e às imagens uma dimensão de valor. E aí, para a gente entender um pouco, um exemplo simples é a gente pensar que a gente nomeia como arte um conjunto imenso de coisas. Mas entre esse conjunto imenso aqui, ao qual nós chamamos de arte, apenas algumas práticas são inseridas dentro do museu.
apenas um certo conjunto de práticas, né, cabe dentro de determinadas esferas artísticas. E mesmo quando estão dentro do museu, a gente percebe que esses museus também dão os diferentes abordagens a esses conjuntos. Então, eu vou ter imagens de arte que são chamadas, né, de arte popular. Eu tenho conjuntos de imagens que eu vou chamar de imagens de arte indígena ou arte tradicional, né? E vou ter museus que vão chamar de arte contemporânea. Então, para a gente compreender por que é que mesmo sendo realizada hoje, né, uma arte de um santeiro, por exemplo, né, ela vai circular num tipo de museu ou num tipo de abordagem e não dentro de um museu de arte contemporânea, para a gente compreender quais são, né, as esferas de organização, né, de sentido e de valor, principalmente, das dimensões de valor da arte, a interpretação crítica ela pode ser uma ferramenta fundamental. Porque ela vai nos dar a possibilidade de fazer uma análise não só do ponto de vista, não é para dizer que é porque nós temos uma conceituação, né, por trás de cada uma dessas obras, mas porque ela vai nos permitir analisar também quais são as consequências de quando eu digo que a arte de um santeiro ou uma produção de arte que nós chamamos de indígena, ela não cabe no Museu de Arte Contemporânea. Isso tem consequências. Isso tem consequências do ponto de vista ideológico, né? Isso tem consequências do ponto de vista artístico. Isso cria, legitima a desvalorização de certas práticas, enquanto que também legitima a valorização de outras práticas. Essa consciência, né, do quanto essa classificação traz junto, né, com ela todo um processo de legitimar ou deslegitimar determinadas práticas artísticas, do quanto traz junto essa possibilidade de você alçar uma certa obra a uma condição de importância e esconder outras obras numa penumbra, né, de que ela é algo que não precisa ter grande visibilidade. Essa consequência ela é muito mais facilmente percebida através de uma interpretação crítica. Vamos seguir aqui, em síntese, né? E para deixar bem claro essa ideia, não são os artefatos que definem arte, imagem e cultura visual, mas o modo como aproximamos, relacionamos, vemos e olhamos tais artefatos. Então, não é o artefato em si que diz que ele é uma obra de arte contemporânea, ou de arte popular, ou de arte indígena, né? Ou de arte ligada à religiosidade afro-brasileira, por exemplo. É o nosso olhar, né? É a abordagem que nós nos propomos a ter sobre ele que vai dizer. É a forma como nós nos relacionamos com esses artefatos. O objeto de estudo da cultura visual não é especificamente a arte ou a cultura popular, mas a interpretação crítica da arte, da imagem, do visual. Quer dizer, é pensar como nós nos relacionamos com esse objeto, ao qual foi dado o nome de arte. E agora a gente está usando aqui um texto, né, do Raimundo Martins, porque e como falamos da cultura visual, que é um texto bastante esclarecedor e que vale muito aí, que se você se interessou pela área, que você procure conhecer. Bom, dando sequência, a interpretação crítica é uma estratégia ampla de investigação dos valores da imagem em meio ao contexto da cultura e das artes, por meio de questionamentos. Então, agora
a gente está tentando entender melhor, não é, como realizar essa interpretação crítica, que propiciam essa investigação. Isso significa aprender a fazer questionamentos, isto é, a fazer perguntas, não é, que revelem as implicações culturais e as relações de poder implícitas e explícitas em que determinadas produções da arte ou do mundo estão sendo produzidas e consumidas, né? Então, essa relação de poder, né? O que quer dizer relação de poder? Quer dizer, quais ideias essa imagem legitima, quais ideias ela reforça, quais ideias, não é, ela lança como sendo aquelas que estão, não é, dando base para a construção de identidades, né, de identidades dos diferentes grupos sociais. E, por outro lado, à medida que determinada ideia é alçada à condição, não é, de legítima, é preciso compreender que há todo um conjunto de outras ideias que circulam, também encadeadas a esta primeira, que serão consideradas de segundo plano. Tá? Essa compreensão que quando eu coloco algo na luz, tá, há um conjunto de outras ideias que eu estou deixando numa penumbra ou relegando a uma sombra mesmo, quer dizer, relegando a serem esquecidas, tá, ou serem anuladas, é o centro dessa interpretação crítica. Mas para isso eu preciso construir questionamentos, que talvez seja mais importante até do que chegar a respostas definitivas para as perguntas, né? A questão é como construir essas perguntas de forma que elas possam realmente revelar, né, dessa produção de relações ideológicas, né, de poder, a partir dessas imagens as quais eu me proponho analisar. Apontando sequência aqui. Então, aqui são alguns exemplos, né, possíveis de questões que a gente pode estar fazendo, né? Então, saber quais perguntas fazer para revelar essas relações torna-se tão importante quanto respondê-las, né? A quem interessa a valorização, né, dessa obra, no caso da arte, dessa imagem, né? O fato de essa imagem ser valorizada, ou dessa imagem ser valorizada, quem ganha com isso? Né? A quem interessa? E a pergunta inversa também, não é? A quem interessa a desqualificação de certa imagem ou de certo imaginário? Quem ganha com essa desqualificação e quem perde? Quem é que está sendo prejudicado com essa desqualificação? Quais valores a imagem está promovendo? Né? Quais valores ela permite contestar? Né? Quer dizer, porque se ela está promovendo um determinado conjunto de valores, ela permite que outro conjunto, esse outro, não é, que ela não está valorizando, é que eu digo, não é, que fica nessa penumbra, ela me permite contestar esses valores. E há outros que ela põe totalmente na sombra, que inclusive eu poderia dizer que podem ser negados, né? Porque uma determinada imagem promove um determinado valor que nega os outros. Quais imaginários, não é, a imagem revela e quais ela esconde? Né? Quem pode consumir o imaginário que ela revela e quem não pode? Quais poderes, né, a imagem dá a esse grupo que pode consumir essa imagem e o quanto essa imagem cria, né, de falta, de ausência para quem não pode consumir esse imaginário ao qual a imagem está veiculada. Né? Quem ela deixa de fora desse imaginário que está ligado, né, a uma certa ideia, a um certo contexto sociocultural. Né? Então, esses são apenas alguns questionamentos possíveis. Eu não vou fazer exemplo nesse primeiro vídeo, porque há um segundo vídeo, então, em que a gente faz mais longamente aí justamente essa abordagem prática de uma interpretação crítica, né? Usando aí de toda essa
de todas as possibilidades que essas questões nos trazem para colocar numa prática, tá? Bom, então a gente vai finalizar aqui só com as nossas referências, né, que foram fundamentais para a escrita tanto do material texto, que faz parte do curso, quanto aqui desse pequeno, né, vídeo, para fazer aqui uma abordagem a partir do vídeo. Para alguns é melhor, né, a leitura, para outros ajuda bastante o fato de existir também o vídeo que complementa a leitura, onde eu fui tentando então explicar, né, as principais relações que a gente tem aí, os principais conceitos, as principais estratégias que estão envolvidas na ideia de cultura visual, tá? Então eu estou aqui deixando um tempinho, mais uma vez aqui as referências, para quem só tiver contato aí com o vídeo, poder também depois conhecer, não é, esses textos, que são textos de referência bem importantes para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa área. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e até nosso próximo encontro.